Fala pessoal que acompanha aqui o programa Japonês Online, nós vamos analisar uma frase agora aqui na série Interpretando Frases em Japonês, que eu retirei, é a segunda ou terceira frase que eu pego desse mesmo lugar do mangá, do Boku no Hero Academia, que eu tô meio que lendo numa velocidade não muito rápida, à medida que der eu leio algumas páginas, mas eu tirei essa frase porque eu achei que tem umas palavras interessantes para mostrar para você aqui. Então a frase é o seguinte: Hero ni naru nara, sonna yuchou na gyoji deru jikan nai yo. Se é para se tornar um herói, não há tempo a perder participando destes eventos inúteis. A gente começa aqui nessa primeira parte, ó. Hero ni naru significa tornar-se um herói. Temos aqui, ó, hero, que significa herói. É derivada do inglês mesmo, de hero, né? Hero. A gente tem o prolongamento. E aí nós temos o verbo naru, que significa tornar-se, passar a ser outra coisa, né? Esse verbo ele é muito usado para falar que ficou de tal forma, passou a ser de tal forma. E ele funciona inclusive com adjetivos, né? Por exemplo, aoi significa azul. Se eu falar ficar azul, aoku naru, ficar azul. No caso de adjetivos do tipo i, a gente troca o final dele aqui, né? No caso de adjetivos do tipo na ou substantivos, a gente segue o padrão de colocar a partícula ni. Então, igual nesse caso aqui, ó, hiro ni naru, tornar-se herói, né? Partícula ni. E aí poderia ser para outras coisas, por exemplo, kantan ni naru, ficar fácil. Kantan significa fácil. Ou então se tornar, é que kantan é um adjetivo, né? Uma característica. Mas vamos pensar em outro substantivo, sei lá. Tornar-se um médico. Isha ni naru. Né? Isha significa médico. E depois nós temos aqui a estrutura nara, que é uma estrutura que dá a ideia de condição. Condição. Então, quando ela está imediatamente após uma frase, né, imediatamente após um verbo, ela está indicando que se acontecer isso, né, se for para acontecer isso, no caso de acontecer isso, então nessa primeira parte aqui, ó, hiro ni naru nara, se for se tornar um herói, ou se for para se tornar um herói, se é para se tornar um herói. Eu sempre falo aqui que significado é diferente de tradução, por isso que eu uso várias variações da mesma coisa em português, né? Vários sinônimos para explicar o significado, justamente para você desvincular, né? Você não pode entender que nará significa se. Não, nará significa uma condição. E em português, às vezes a gente usa se, às vezes a gente usa até mesmo quando, né? A gente usa a palavra quando com sentido de condição para alguma coisa acontecer, né? Então entenda o significado das coisas e aí a gente pensa em como que isso é transmitido em português. E aí ele fala o que acontece depois disso, né? Se é para se tornar um herói, sonna yuchou na gyoji deru jikan nai yo. Começamos aqui com sonna. Isso é uma palavra que é uma abreviação de sonoyona, que significa esse tipo. A gente, no começo dos estudos do japonês, estuda essa palavra aqui, sono, que significa esse, né? Por exemplo, vamos falar esse evento, sono gyoji, esse evento. E aí, se eu mudar para sonoyona gyoji, estou falando esse tipo de evento. E aí a versão abreviada disso fica sonna gyoji. Mesma coisa, esse tipo de evento. Ok? É uma versão abreviada. E com esse exemplo a gente já entende um pouco aqui, ó, se não tivesse essa palavra, sonna gyoji, esse tipo de evento. Só que além de falar esse tipo de evento, ele quis dar uma característica para o evento, né? Isso aqui é um adjetivo e só pela partícula na aqui, se você tiver o conhecimento, já é suficiente para você ver que é um adjetivo do tipo na. Então,
esse tipo de evento alguma coisa, né? Com essa característica aqui, que é yucho. Essa palavra significa alguma coisa sem sentido, uma coisa inútil, uma coisa que não agrega, uma coisa fútil, banal, ok? Então, quando ele fala yucho na gyoji, a gente traduziu como evento inútil, mas pode ser um evento banal, evento perda de tempo, evento sem sentido, né? Yucho na gyoji. E aí fica, son na yucho na gyoji. Esse tipo de evento inútil, esse tipo de evento banal, ok? E aí ele está falando de participar desse evento, né? E aí, participar de evento, a gente pode falar gyoji ni deru. Participar do evento. Esse verbo, deru, significa literalmente sair. Mas ele é usado nesse sentido de, tipo, sair para um evento, participar do evento, né? Ou participar de um jogo, né? Shiai ni deru, participou da partida, do jogo. Gyoji ni deru, participar do evento, tá? Então, no começo a gente aprende esse verbo com o sentido único e estritamente de sair, né? Tipo, sair de casa, sair de algum lugar. Mas ele tem essa ideia de participar de alguma coisa. Mas olha que interessante, não é que o verbo tem mais de um significado. Gente, nenhuma palavra, salvo raríssimas exceções, tem mais de um significado. O significado desse verbo é sair. Só que por uma questão de escolha de palavras, os japoneses pensam, raciocinam e falam sair para o evento, sair para a partida, sair para aquela ocasião, né? Que em português a gente usa mais o termo participar. Né? Mas o significado da palavra não deixa de ser o mesmo. Existe uma coisa chamada escolha de palavras, né? Que é o seguinte, entre um idioma e outro, não é só uma questão de traduzir as palavras, é uma questão de saber quais palavras aquele povo com aquela cultura, daquele jeito, que fala aquele idioma, escolhe para se referir a alguma coisa. E um caso clássico para exemplificar isso aqui no japonês é aquele exemplo do, por exemplo, me passe o seu telefone. Os japoneses falam denwa bango. Denwa bango significa o número de telefone, oshieru, que literalmente seria ensinar o número de telefone. E claro, quando isso aparece em um material didático, quando a gente está estudando, a gente traduz como passar o número de telefone. Mas em nenhuma hipótese você pode entender que oshieru significa ensinar, mas significa também passar. Não. Oshieru tem um significado, que é você ensinar para a pessoa uma informação que ela não sabe, passar para ela um ensinamento que ela não sabe. E por questão de escolha de palavras, os japoneses escolhem usar oshieru para se referir a ensinar o número de telefone, o endereço de e-mail, o WhatsApp, coisas do tipo, ok? Então não é que a palavra tem mais de um significado, é que o significado original dela é usado no outro idioma para se expressar situações que no nosso idioma a gente usa outras palavras. Eu chamo esse fenômeno de escolha de palavras, beleza? Então, gyoji ni deru, participar do evento. Aqui, ó, na explicação, você pode notar que eu coloquei uma partícula ni. E aqui ela ficou omitida, né? Não tem a partícula aqui. Vou até deixar entre parênteses. Isso é porque é linguagem falada, é linguagem informal. É muito comum na linguagem falada, em mangá. Mangá reproduz a linguagem falada, né? E normalmente é linguagem de moleque, é linguagem de rua mesmo, né? O pessoal não tá falando certinho. Então é comum omitir algumas partículas. Em português a gente omite bastante coisa também quando está falando. A gente fala vou para casa e não vou para a casa, né? E assim por diante. Então foi omitida a partícula aqui. Um conselho que eu posso te dar sobre omissão de partícula é não tente omitir por conta própria, né? Quero parecer informal, então vou omitir partículas. Não faça isso que você pode acabar indo por uma informalidade que não existe. E aí, ao invés de ficar natural e informal, fica tosco, né? A dica que eu posso te dar é imite as omissões
que você já viu. Então, a partir de agora, você viu, gyoji ni deru, gyoji deru. Beleza, pode usar essa porque essa você já viu sendo usada na prática por um japonês, mesmo que seja o autor do mangá. Então, quando você estiver numa situação bem informal, você pode imitar isso. E claro, você pode expandir esse para os outros casos, onde a gente usa esse mesmo verbo, nesse mesmo contexto, só que trocando a palavra aqui. Por exemplo, shiai ni deru, participar da partida. Shiai deru, participar da partida. Ok? Bom, depois nós temos aqui jikan nai. A palavra jikan significa tempo, ok? Ela é usada também para falar as horas de alguma coisa, mas o significado não é hora, o significado é tempo. É que por questão de escolha de palavras, ao invés de usar o termo hora, os japoneses falam que tempo, né? Por exemplo, nanjikan desu ka? Né? Que horas vai ser? A gente traduz como que horas vai ser, mas qual tempo vai ser no pensamento japonês, tá? E para falar que não tem tempo, a gente usa o verbo haru, que significa haver, estar, existir. Então, se eu falar jikan ga aru, eu estou falando ter tempo, né? Ou tenho tempo. Você quer falar que você tem tempo, você pode falar assim. É comum também, na linguagem falada, nessa expressão ser omitida a partícula. Então, jikan aru, mesma coisa, ter tempo. E para falar que não tem tempo, a gente passa esse verbo para a forma negativa. Então, jikan ga nai, não tem tempo. E claro, pode omitir a partícula também. Jikan nai, não tem tempo. Ok? Com isso a gente entende esse final aqui. Jikan nai. A estrutura que está sendo aplicada aqui é o que é chamado de frase adjetiva, que é o seguinte. Toda essa frase aqui, sonna yuchou na gyoji ni deru, ela está caracterizando a palavra jikan. E a gente sabe isso porque ela está imediatamente após um verbo na forma de dicionário. Não precisa obrigatoriamente ser na forma de dicionário, mas está num verbo. E não tem nenhuma estrutura aqui ligando. Não tem um tame, kara, node. Ele está direto, ele está colado no verbo. Isso é estrutura, frase adjetiva. Que é quando essa frase aqui caracteriza a palavra que vem depois. Então, qual que é a característica que o tempo está recebendo? Tempo de participar de eventos inúteis como esse, tá? E aí ele fala nai. Então, não há tempo. Que tempo que é esse? De sair, participar de eventos inúteis desse tipo, né? E aí no final nós temos esse yo, que é uma partícula de fim de frase para dar ênfase, para dar ênfase mesmo, né? Ela deixa a frase mais assertiva, dá uma ideia de, não tenho tempo para participar desses eventos, viu? Né? Você está sendo bem assertivo, sendo bem enfático na sua afirmação. A gente chama isso de partículas de fim de frase, que são partículas que vêm no final, que colaboram para dar sentimento para a frase. Muito comum no japonês isso. Beleza? Então essa foi a frase. Se você tiver alguma dúvida, deixa um comentário aí. Se você tiver alguma frase que você quer recomendar para essa série, deixa no seu comentário também. É importante que você passe todos os detalhes da frase, inclusive separar o que você entendeu, o que você não entendeu, aonde você tirou a frase, qual que é o contexto, porque tudo isso é importante na hora de formular uma explicação. Beleza? Bons estudos para você. A gente se vê na próxima aula.